Graça e paz da parte de Deus. Estamos aqui mais uma vez para passar mais um vídeo para vocês aí sobre o Evangelho. Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os vossos corações. Então, como o irmão falou, nós estamos aqui novamente, né? Graças a Deus, para podermos falar mais um pouco sobre o Evangelho, né? Que esse é o nosso objetivo, é o nosso foco do nosso canal, e fazer as nossas considerações, agradecimentos a todos os novos inscritos, né? E os que estão nos ajudando, tanto de qualquer forma, de todas as formas, como eu sempre falo, né? As boas informações, as más, comentários, né? Os comentários bons e os ruins, né? Mas ruins entre aspas, né? Como a gente quer dizer, né? Eu falo que é ruim como a pessoa vai para o lado pessoal, muitas coisas, então a gente acaba vendo aquilo por maus olhos, mas para nós, nós estamos tranquilos quanto a isso, tá? Então não tem problema nenhum, né? A gente só tem a agradecer a todos aí, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco hoje, né, sobre o Evangelho, o Evangelho aos Romanos, né, onde Paulo escreveu as cartas aos Romanos, que é muito importante, muito interessante, isso, né? E hoje vamos falar sobre isso, o Evangelho, principalmente sobre o apostolado de Paulo, né? Que isso deixou muito marcado, muito bonito, né? Quando ele relata aos Romanos, sendo um apóstolo e servo de Deus, né? Ele sendo como servo, ele se considerava como um servo. E nós vamos falar no vídeo sobre isso. E principalmente o que é um verdadeiro apóstolo. O que o verdadeiro apóstolo deve anunciar, o que ele deve fazer, né? Quais seriam as características do apóstolo, né? E também onde se deu início à igreja, né? Então a gente também vai falar sobre esse ponto, onde se deu início realmente à igreja, né? E também vamos abordar um tema falando sobre como cada apóstolo foi morto, né? Isso também é importante a gente ressaltar e mostrar também dentro das escrituras, né? Isso é bem interessante. Então fiquem atentos aí que nós vamos estar falando sobre esse assunto agora, tá bom? Então vamos lá, né? Como o irmão disse, vamos falar um pouco de Romanos, né? Uma carta muito bonita, umas cartas que ele mandou para Romanos, e é de muito aprendizado para nós. Tem muito o que a gente aprender lá dentro. E Romanos, ele vai tratar da base da fé cristã, né? Ele vai falar do quê? Ele vai falar da ira de Deus, vai falar da justiça de Deus, né? Manifestada unicamente em Cristo. Fala também da justificação pela fé, né? Que o homem só pode ser salvo pelos méritos de Cristo, não por nós, né? Que essa justificação pela fé, ela é dada gratuitamente. Foi dada gratuitamente por Cristo, lá na cruz, né? Basta receber o que Cristo fez por nós, de graça, e nós podemos ser salvos. Vai falar da nossa santificação, depois de termos crido em Cristo. Então, o primeiro passo é crer, aí tem que haver sim uma santificação. Então, as cartas aos Romanos também vai falar dessa santificação. Depois de termos crido em Cristo, fala também da nossa luta que nós temos nesse mundo, mas com Cristo dentro de nós, né? Como que é essa luta com Cristo dentro de nós? E nós podemos ter uma vida plena. Ela fala também da glorificação, da predestinação, das verdades do Evangelho. Por isso muitos vão considerar essas cartas aos Romanos uma das mais importantes no apostolado de Paulo, né? Que ele enviou várias cartas, mas as de Romanos... Ele enviou cartas para vários, né? Sim. Para várias igrejas, para vários lugares, mas a de Romanos é uma das mais importantes, que é onde ele relata sobre o apostolado, mas isso é muito bonito. Todo esse aprendizado aí para nós, e é muita coisa. Aqui nós vamos falar pouco, né? Porque Romanos é uma imensidão de aprendizado para nós. E é bonito, né, Marcos, que ele fala, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, e ele destaca muito Cristo, né? Sim. Isso é muito bonito, porque muitas vezes a gente fica amarrado em outras coisas, não, e a gente esquece de Cristo. E Cristo tem que ser tudo na nossa vida. Sempre Cristo. Sempre por Cristo. É a base da nossa vida. É a base da nossa vida. E o que Cristo fez, como está dizendo aí, é suficiente, né? Que é o ato de cruz. Isso é muito interessante. Ele mandava isso para os romanos, né? Então, muitos creram no Evangelho através, né,
dessas cartas aos Romanos, onde viram que a justificação é somente pela fé. Ou seja, eu só me torno justo diante de Deus unicamente e exclusivamente por Cristo. Não porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa. Entendeu? Pois muitas religiões ditam regras com o que você pode ou o que você não pode fazer. E em Romanos vai dizer que nós somos salvos pelo mérito somente de Cristo. Somente Cristo. E se você tem certeza dessa sua nova vida em Cristo, você deve agradecer muito a Deus. Devemos ser muito grato a Deus. Porque ele usou Paulo, né? Trouxe as revelações de Paulo aos romanos, enviando essas cartas para Roma. E isso daí nós temos que agradecer demais. E se pegarmos as escritas do Evangelho, né, que tem os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, todos esses evangelhos, nós vamos entender que nós devemos ser imitadores de Cristo. Tá? Para quê? Para ser salvo. Mas isso é impossível, nós imitar Cristo, né? Não tem jeito. Nós como ser humano, porque Cristo, ele era... Nós sempre vamos tentar, né? Sim, é o nosso objetivo. É o objetivo. Mas ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, mas isso daí é o objetivo nosso, ser imitadores de Cristo. Para nós por isso, mas isso é impossível. Mas Paulo e os apóstolos vão dizer que precisamos crer no que Cristo fez. E ele habitando em nós, aí sim, ele vai nos capacitar para nós fazer o que ele fez. E de que forma, né? Só para a gente poder dar puxar uma coisa que a gente falou no vídeo passado, que vocês vão lembrar, onde eu falei sobre, a gente estava refutando alguns comentários, e aí a gente falou sobre isso daí que está dizendo, sobre habitando. Cristo habita em nós. Sim. E aí eu fiz uma parte e falei sobre isso lá, né? Que as pessoas falam, mas a gente sentia a presença de Deus, ou Deus visitar nós. E Paulo estava falando aqui, ó. Paulo fala o quê? Cristo habita em nós. Se ele habita em nós, não tem como ele visitar nós. Ele já está conosco direto. Que é através do seu Espírito. Através do Espírito. Então, se ele está conosco, como que ele vai me visitar? Não, ele já está comigo. 24 horas por dia. Momento. Então isso é maravilhoso, entendeu? E como que ele vai nos capacitar, né? E vai ser pela graça. Pois o que Cristo veio fazer foi nos salvar. Esse foi o objetivo de Cristo. E não nos dar condições para nós nos salvarmos. Não, ele veio para nos salvar. Sim. Ele não veio aqui na terra, morrer morte de cruz, e falar, você vai ter que ser por mérito seu, tá? Não, ele veio para nos salvar. Como diz, né? Eu já me salvei, agora vocês se viram, né? Então, não é assim, né? Não é assim. Então, se o Espírito Santo não tivesse revelado tudo isso para Paulo, nós não compreenderíamos o Evangelho. Então, isso é muito importante. E aí nós vamos falar o quê? O início da igreja. Onde que começa a igreja? Começa lá em Atos, né? Na descida do Espírito Santo, que nós vamos ler um pouco aqui, mas vocês conhecem essa passagem. Então começa lá em Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Isso, Atos 2, versículo 11, 2, do 5 ao 11. 5 ao 11. Onde diz a descida do Espírito Santo, né? Então aqui fala aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então não era pouca gente não, né? Era muita gente. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Quem eles ouviam falar? Os que estavam congregados lá, né? Que estavam lá, que eram os apóstolos, que eram os que estavam lá. Pentecostes, né? Então eles estavam lá. Então os apóstolos, Deus usando deles, falava cada um na própria língua. E Cristo tinha falado para eles ficarem lá, que ele ia mandar o Espírito Consolador, né? Aí depois ele falou, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvindo cada um na nossa própria língua, né, em que somos nascidos? Quer dizer, eles estavam falando na língua deles. Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os que temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, isso dá-nos a entender o quê? Que eles estavam
falando em línguas para aquele povo entender sobre Cristo, sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Então eles estavam pregando o Evangelho para aquele povo. Porque ele falou aqui, ó, todas nas nossas próprias línguas, falando das grandezas de Deus. Sim. Isso é maravilhoso, né? Coisa muito linda. Isso é muito bonito, né? Então, e o que eles estavam mostrando lá? Então Deus ali estava mostrando o seu Evangelho para aquele povo. Então ali se iniciou a igreja. E todos que estavam ali. E eles ouviram as maravilhas, cada um na sua própria língua, como o meu irmão acabou de ler. E ali haviam os que tinham vindo também de Roma, né? Como vocês prestaram atenção. E eles ouviram e levaram essa palavra para a sua cidade, levaram lá para Roma. Pois o propósito daquele que conhece o Evangelho é o quê? É levar essa boa nova. Porque o Evangelho significa o quê? Boa nova. Então você conheceu, esse é o propósito. Sim. Você levar essa boa nova adiante. E então começou a igreja em Roma. Quando os romanos ali ficaram conhecendo e levaram esse Evangelho lá para Roma. Então aí Deus usa os homens que começam a escrever esse Novo Testamento. Porque eles só tinham o Velho Testamento em mãos. Entendeu? E dentro desses homens, que são Pedro, Lucas, João, Tiago, está também Paulo, que era cidadão romano, fariseu de fariseus, que tinha um conhecimento bíblico do Velho Testamento incontestável. Ele era doutor. Ele era doutor da lei, entendeu? Isso nós falamos no outro vídeo também, né? Sobre isso. Quem era Paulo. Ele era doutor da lei e era perseguidor de Cristo. Vocês veem, ele era perseguidor de Cristo e dos cristãos. Porque Cristo, na realidade, falava contra a lei, né? Falava contra a lei. Ele falava que não tinha que seguir aquela lei, né? Era seguir o que ele estava trazendo, que era a novidade, as boas novas, né? Então, imagina a cabeça de Paulo, né? Ele era doutor da lei, seguia aquilo que Deus tinha dado para Moisés. De repente, chega um lá que fala o contrário. Fala o contrário, chegou Jesus Cristo falando, entendeu? Então, e aí ele foi confrontado com Deus, lá no caminho de Damasco, né? Onde começou toda a história, que ele até então, o nome dele era Saulo. Sim. Então, lá no caminho de Damasco, ele foi confrontado por Deus. Nós vamos ler aqui no Atos 9. Atos 9. Do versículo 3 ao 5. 3 ao 5. Então vamos lá, ó. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então olha aí, Deus parou ele naquele momento. E aí vocês podem continuar, ele até caiu do cavalo, ficou cego, né? Naquele momento. E lá ele viu, ele já falou assim: Quem é, Senhor? Porque ele já sabia. Já sabia, porque era uma voz divina. Uma voz, um resplendor que desceu do céu, que cobriu ele. E naquele momento ele já sabia que era Deus, né? Falando com ele, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Onde ele falou, que aí você está me perseguindo, né? Então, e naquele momento foi a conversão de Paulo, com certeza, né? Naquele momento, Saulo, na verdade, ainda, ele creu em Cristo, né? Ao qual ele perseguia. Rapaz, mas você imagina, você está no cavalo lá de boa e uma voz trava você no meio do caminho, então, uma luz, aí você não vai crer? Você é doido, rapaz. E a partir daquele momento que ele creu, ele é salvo. Porque quando Cristo veio, ele estava na lei. Entendeu? Então, aquele momento que ele creu em Jesus Cristo, aí ele é salvo. Então aí ele tornou-se Paulo, né? Que Jesus Cristo, Deus mesmo mudou o nome dele. Sim. E esse Paulo, ele veio e traz as cartas aos romanos, né? Paulo também escreveu várias outras cartas. Escreveu para Gálatas, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses, 1 e 2 ao Timóteo e também escreveu Tito. Então foram várias cartas que Paulo escreveu doutrinando a respeito do Evangelho de Deus, de Cristo. E só que em Roma, o que acontecia? Em Roma havia pessoas que não acreditavam que Paulo era um verdadeiro apóstolo. Porque ele escreveu para Roma para dizer exatamente isso, que ele era sim um apóstolo. Porque eles não tinham conhecido ele pessoalmente. Eles só conheciam Paulo através das cartas. E Cristo ele não era conhecido pessoalmente em Roma, apenas pelas cartas. Então, muitos lá não acreditavam que Paulo era apóstolo. Ele escreveu, no início lá aos Romanos, ele escreve o quê? Romanos 1, capítulo 1. Aí ele está respondendo para eles lá de Roma que não conhecia ele, né? Aí ele fala assim, ó: Paulo,
servo de Jesus Cristo. Servo, né? Ele já deixa bem claro aqui. Chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Você vê. Então ele já começa. E aqui, no início dessa carta, Paulo mostrava aos romanos que ele realmente é um apóstolo de Deus. Entendeu? Então ele fala servo de Jesus Cristo. O que significava servo naquela época? Um apóstolo, ele é necessariamente um servo. Mas o que é um servo? Né? Um servo era um escravo daquela época. Paulo não era só um escravo de alguém, mas por amor a esse evangelho de Cristo, ele se considerava escravo de Deus. Porque ele queria agora somente falar do assunto de Cristo. E qual que era esse assunto? Que era de anunciar o evangelho. Então quando Paulo diz servo do Deus Altíssimo, ele quer dizer o quê? Que ele entregou a sua vida a Deus. Ele entregou a sua vida inteiramente ao propósito de Cristo, que era o quê? De anunciar o seu evangelho. Ele deixou suas vontades para fazer a vontade do Pai. Agora vai uma pergunta. E nós? Como que nós estamos diante de Deus, né? Será que em toda a minha vida, em cada momento da minha vida, eu sirvo a Deus? Né? No aspecto da minha vida, Ele é o meu Deus? Em tudo que nós praticamos? Será que Jesus é o Senhor no meu casamento? Isso é uma boa reflexão, né? É uma boa reflexão em tudo. Reflexão, entendeu? Não é que nós vamos largar tudo, porque nós temos os nossos afazeres aqui, hoje em dia. Tem o trabalho, muitos estudam, tem as obrigações. Né? Mas nessas obrigações que nós temos no mundo, Deus está em primeiro lugar? Entendeu? Ele está no seu casamento? Será que Jesus, Ele é o Senhor no cuidado com os seus filhos? Você passa a mensagem do Evangelho para os seus filhos? Como que é? Ou você deixa na mão de outrem? Será que Jesus é o Senhor no seu trabalho? Como que você age lá no seu trabalho? Você entendeu? Como que é? Será que Jesus é o Senhor quando eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho para alguém? Eu falo? Porque Cristo deixou isso daí para nós, né? E o que a gente fala, o verdadeiro Evangelho é anunciar Cristo. É anunciar Cristo. É anunciar Cristo. O que Ele fez lá na cruz. E aí sim a pessoa, como aconteceu com Paulo, a pessoa realmente crendo no ato de cruz, que é o Evangelho, que é as boas novas, que é a verdadeira graça, que é Cristo, aí sim a pessoa crendo, aí ele será salvo, aí ele está salvo por Cristo, né? Mas aí que entra a questão muito interessante, que você tem que... Aí a pessoa fala, mas então o pessoal virou cristão agora e creu em Cristo, está salvo, não precisa fazer mais nada. Então se você... Aí nós estamos lá atrás, volta um pouquinho atrás, onde o Marcos falou, né? Falando sobre ser imitador de Cristo. Cristo tinha mácula, Cristo é imaculado. Então para a gente conseguir ser imitador de Cristo, nós temos que ter as nossas boas obras. Mas isso não significa para a salvação, mas para glorificar a Cristo. Para a glorificação de Cristo. E isso sim é um verdadeiro cristão. Entendeu? Isso é muito bonito. Essas boas obras a gente só consegue praticar quando Cristo habita dentro de nós. Isso é muito interessante. Então, isso é muito interessante. Então, esse servo. E ser servo é para isso. Mas ser servo de quem, né? Não de uma religião, não de um conjunto de regras. Eu não sou servo disso. Não, de Jesus Cristo. Por isso nós devemos anunciar e orar para que Deus revele essa verdade aos que estão presos nas religiões cheios de dogmas e regras. Pois ninguém tem a capacidade de revelar Jesus para ninguém. Eu não tenho, meu irmão, nós não temos essa capacidade. O nosso intuito aqui é pregar o Evangelho, mostrar o verdadeiro Evangelho das Escrituras. Mas eu revelar esse Evangelho e enfiar na cabeça... Não, isso é só o Espírito Santo que faz. O que a gente vem fazer aqui é um trabalho de um coração aberto para as pessoas entenderem o amor que Cristo teve por nós. É um amor, sabe, sem igual, não tem par, é um amor inefável, é um amor maravilhoso que Ele mostrou na cruz pelos nossos pecados e por nossas almas. Então, e aí a partir daquele momento nós somos legitimados filhos de Deus, entendeu? Então filhos do Evangelho. E ele é o que a gente está fazendo, né? Ele diz para nós ir e anunciar o Evangelho de Cristo. Né? Ide a todo mundo, né? E anunciar a toda criatura o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. E muitos confundem também batismo, isso é uma parte muito... O pessoal acha que se crer e for batizado é passar pelas águas ali, né? Não é esse batismo que Jesus explica nas Escrituras, tá? Mas vamos continuar aqui. De novo, vamos dar uma lida de novo no verso 1.
Sim, com sim. Romanos 1, para nós continuar. É porque esse verso aqui é bem bonito a gente enfatizar ele aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele foi chamado para apóstolo, né? Ele não viu Jesus lá junto com os apóstolos, né? Ele foi chamado para apóstolo. E o que é essa palavra apóstolo, né, significa? Ela é uma palavra que deriva da palavra grega, que significa enviado. Em um sentido figurado, quando cremos em Jesus, somos enviados para falar dele. Mas os apóstolos aqui nas Escrituras foi o que Deus escolheu, eles para anunciar a Cristo, definindo-os como apóstolos. Paulo era um deles, entendeu? Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo, não por uma instituição ou por um grupo de homens, ou muito menos se autodenominou apóstolo. Eu quero ser apóstolo e vamos lá, né? Não. Ele não escolheu, né? Ele foi escolhido. Ele foi escolhido para ser apóstolo, né? Então, e essa era uma resposta para os que perseguiam, entendeu? Então, Paulo deixou enfatizar aqui, eu fui chamado para ser apóstolo, porque ele estava sendo perseguido, que o pessoal não acreditava. Então, ele deixa essa resposta. E os apóstolos, além de Paulo, nós vamos falar agora aqui um pouco como que foi, né, a final da vida dos apóstolos. Porque cada apóstolo teve uma final muito drástica, só para vocês terem um conhecimento um pouco de como que foi que cada apóstolo morreu. Cada apóstolo foi morto, né? Então vamos lá. Aí a gente vamos falar agora, nós vamos falar agora como cada apóstolo realmente foi morto. Então, um conhecimento um pouco. Nessa parte. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? André foi crucificado em forma de X. Então você vê como que eles sofreram, não sofreram pouco não. Tomé morto por lanças. Filipe crucificado, né? Mais um. Mateus morto à espada. Bartolomeu esfolado vivo e decapitado. Tiago, filho de Zebedeu, decapitado também. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. Simão, crucificado. Judas Tadeu, morto a machadada. Cruel, né? João Zebedeu, morte natural. Foi o único que foi. Foi o único. Deus teve misericórdia dele. Ele foi morte natural, ou morte por idade, né? Já tava. Não, foi morte natural. Matias, o que substituiu Judas Iscariote, morto na fogueira. E Paulo, decapitado. Paulo foi decapitado. Também. Então, essa foi a história dos nossos irmãos apóstolos, né? Que serviram a Cristo, que anunciaram o evangelho, que sofreram, que padeceram, né? Por esse evangelho, por essa graça linda e maravilhosa que Cristo fez em nós, né? E aí foi a forma como eles sofreram, infelizmente, né? E agora a gente olha como que a gente consegue identificar um apóstolo, né? Porque você fala assim, mas o apóstolo é fácil. Não. Tem a identificação, tem como você identificar as características, as características de um apóstolo dentro das Escrituras. Primeiro, eles estiveram com Jesus, né? Então, para ser um apóstolo, você tinha que ter andado com Jesus, menos Paulo, porque Paulo ele foi chamado por Jesus, né? Em Atos 1, capítulo 21 e 22, mostra que eles estiveram com Jesus, mostra um pouco disso. Atos 1, né? Versículo 21 e 22. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, aqui ele enfatiza, né? É testemunha da sua ressurreição. Tem que ter, né? Estiveram com Jesus. Como eu disse, menos Paulo. Menos Paulo. Testemunha da sua ressurreição. O próximo aqui está em 2 Coríntios 12, 12. O que o apóstolo tinha que fazer? Fazer prodígios e maravilhas, né? O que o Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vamos ver. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, ele confirma mais uma vez, né? Confirma mais uma vez dentro das Escrituras. Sim, tá tudo dentro das Escrituras. Terceiro, como que os apóstolos se consideravam? Eles se consideravam os bambambam? Eu sou o top? Eu faço, eu mando, Eles não.
Como que eles consideravam? Né? Vai estar escrito lá em Atos 3, do versículo 11 ao 13. Porque hoje em dia muitos usam pregações dizendo ser reveladas por Deus. Né? Aí se você for contra essas pregações, isso é blasfêmia. Por quê? Foi Deus que mandou. E vão sofrer por isso. Se você falar contra a pregação que Deus mandou, você vai sofrer por isso. Então você tem que ouvir e ficar calado. E isso vai contra o que o Paulo ensinava. Entendeu? Olha como que Pedro e João se consideravam aqui em Atos 3, do versículo 11 ao 13. Olha lá. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles nos alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, olha aí, ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, você vê. Então o que eles fazem? A glória é toda de Deus, não é dos homens. Deus operou maravilhas por Pedro e por João. Mas eles sabem por que eles estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito alguma coisa? Quem somos nós? Nós somos meros mortais, né? Somos nada. Não fomos nada. Foi Deus que operou essas obras. Entendeu? Então é isso. O apóstolo se considerava isso. Toda a glória é dada para Deus. Entendeu? Sempre, né? Sempre. E qual que é a principal proclamação, né? O que um verdadeiro apóstolo ele deve anunciar? O propósito exclusivo é anunciar o evangelho de Deus, certo? É dizer a necessidade de que cada ser humano tem em reconhecer Cristo como seu único Salvador, certo? Como o único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem que deve ser anunciada. Que nascemos pecadores e não há nada que nós, homens, possamos fazer para sermos salvos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para ser morto naquela cruz, perdoando todos os nossos pecados. E aquele que crer nele e nessa suficiência de Cristo tem a vida eterna. É isso que ouvimos hoje em dia? É isso que você ouve sobre o Evangelho? Na suficiência de Cristo? Entendeu? Reflite um pouco sobre isso. Reflita. Procura nas Escrituras o Evangelho quando é pregado. O que se é pregado lá? É pregado somente Cristo? Crucificado? É pregado que nós somos salvos somente pela suficiência? Aí você vem aqui, ó. Aí você vem aqui nas Escrituras, aí você vai analisar, o que Paulo, comparar, novamente, o que eles falavam, o que eles pregavam verdadeiro, e aí você vai fazer a comparação. E é o que faz, você tem que refletir mesmo, e muito, entendeu? E aí em 1 Coríntios 2, 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, verso 1 e 2. Olha lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então é somente isso que deve ser anunciado. O verdadeiro evangelho é isso. Então Paulo queria saber do que estava acontecendo lá para anunciar o evangelho. Não, ele simplesmente foi e anunciou. Anunciou quem? Somente Cristo crucificado. Isso é a suficiência. O que Paulo quis dizer com isso? Mesmo que você receba milagre, prodígios nesta terra, mas se você não crê verdadeiramente que Cristo é o único que pode nos salvar, e não há nada que eu possa fazer nesta terra para ser salvo, você não vai herdar o céu. Essa é a mensagem que Paulo passa para nós, entendeu? Porque esta é a mensagem do verdadeiro evangelho. Não há nada que você possa fazer para herdar o céu, a não ser por Cristo. Por isso que Paulo sempre falava, né? E ele falava, né, que ele se considerava o maior, dos pecadores o maior, considerava o principal pecador. Então, nós meros pecadores, nós somos pecadores, né? Mas com Cristo nós alcançamos a redenção pela morte de Cristo, onde ele nos justifica. Ele nos justifica e aqui tá, foi bem claro. Foi perdoado todos os nossos pecados, né? Então isso é muito lindo, maravilhoso, a gente poder entender a suficiência de Cristo na cruz. A suficiência dele. Então, você entendendo isso, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, a salvação está dentro de você e Cristo está dentro de você para poder fazer você feliz, fazer você crer nisso e tirar esse peso de leis, de tantas coisas que muitas vezes
foge das escrituras. Tirar esse peso de você tá batalhando pela sua salvação. Falar assim, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou conseguir. Entendeu? Cristo já batalhou por nós. Aí, esse dia eu até tava conversando com um irmão, e ele me falou assim, então não é tão fácil, então eu posso sair pecando aí, porque já tá... Aí que tá o grande porém. Aí você não entendeu nada do evangelho. Você não compreendeu o evangelho, verdade? Porque tem as boas obras, sim, e essas obras é para declarar a sua fé em Jesus Cristo. Você não vai sair por aí pecando, porque aquele que crê realmente em Jesus Cristo habita dentro dele. Então ele não vai sair por aí pecando, né? De jeito nenhum. Não vai sair, agora não. E se você fizer isso é porque você não creu. Não creu, Você não creu. E outra coisa, faltou a conversão em Cristo, a verdadeira conversão. E aí, no verdadeiro evangelho. Porque a pessoa fala assim, poxa, ser um cristão verdadeiro, gente, olha, eu tô percebendo hoje que é uma coisa assim, como se diz aí fora, o pessoal fala assim, isso aí é extraordinário. Porque realmente é uma coisa extraordinária. Porque quando você se considera um verdadeiro cristão e seguir a Cristo mesmo, de acordo com o que ele deixou, com os exemplos que ele deixou, quando você fala uma mentira, gente, aquilo te acusa na hora. E é um pecado muito grande. Porque é um pecado muito grande. Não é uma faltinha, não é um errinho, não é uma fraqueza, não é pecado. A Bíblia condena, entendeu? Então, a partir do momento que você faz isso, você na hora já se cai, meu Deus, o Espírito Santo já te condena. Já fala assim, você errou, você pecou, entendeu? Aí você, na mesma hora, você já se humilha perante Deus, perante Cristo e fala, meu Deus, me perdoa, porque eu errei, eu pequei, entendeu? E Cristo, na mesma hora, já te traz o refrigério, falando, filho, eu estou aqui com você. Eu te perdoo porque você é fraco, é falho e é um pecador, entendeu? Mas eu vim para te dar esse direito. Então, gente, é maravilhoso. A gente servir a Cristo com essa novidade de vida real, que é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, não tem palavras. Tá? Então, a gente veio aqui hoje realmente para poder passar essa mensagem para vocês, né? E agradecer a todos de coração que vocês continuem servindo a Deus com essa alegria, com esse prazer, sempre Cristo na nossa frente. Tudo que você for fazer é Cristo. Tudo que você for agradecer, sempre agradeça a Cristo, tá? Então, porque Cristo é suficiente na nossa vida. Porque sempre Cristo mesmo. Porque a gente sempre fala, hoje a gente conversa bastante sobre isso. Se eu for, por exemplo, vou no meu trabalho. Se no meu trabalho eu tiver que mentir para me beneficiar, então não tem Cristo aí. É verdade. Não tem Cristo. Cristo não está nesse negócio. Entendeu? Então, esse é o detalhe de quando você se converte. Porque tudo que você vai fazer, você deixa eu ver, se eu tô dentro, vou conseguir? Não. Você não vai conseguir. Porque nós somos homens, somos humanos. Mas nós temos que ter essa consciência. Tudo que nós fazer, colocar primeiramente Cristo na nossa frente e com certeza a gente vai... Não vamos ser perfeitos, mas Deus vai nos justificando, vai nos limpando e vai nos santificando para a gente um dia se encontrar lá no céu. Meus irmãos, Deus que abençoe a todos. Fiquem com Deus. E agora já é a noite aqui. Boa noite para todos. Deus que abençoe e fiquem todos na paz. Fui. Deus que abençoe a todos. E agradecemos aí pelos inscritos, pelos novos inscritos. Tá? Deus que abençoe. Fiquem com Deus.